querido irmão, minha querida irmã, bem-vindo, bem-vinda ao nosso primeiro congresso de catequese online, Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo. Sou o Padre Fernando Souza, coordenador da Comissão para Animação Bíblico-Catequética. Damos início, então, ao nosso congresso de catequese. E hoje, quem estará conosco é o Padre Renato Cristi, que vem falar sobre família e comunidade eclesial. Na segunda-feira, novo diretório de catequese, Padre Antônio Lelo. Na terça-feira, catequese e espiritualidade, Padre Humberto de Carvalho. Na sequência, quarta-feira, catequese em tempos de pandemia, Lucimara Trevisan. Na quinta-feira, estará conosco o professor Dr. Moisés Bardelotto, que vem falar sobre catequese e redes sociais. Na sexta-feira, Círculo Bíblico, Padre Cláudio Alves estará conosco. E encerrando, no sábado, Iniciação à Vida Cristã com o Padre Tiago. Meus irmãos, o congresso tem como tema Então Jesus chamou-os para estarem com ele e para enviá-los a anunciar. Vai ser uma alegria ter você aqui conosco. Congresso Arquidiocesano de Catequese, inspiração para o nosso serviço. Olá, seja muito bem-vindo você que se inscreveu para participar desse seminário de catequese. Eu sou o Padre Renato Cristi, também coordenador de pastoral da Arquidiocese de Vitória e especializado em teologia do matrimônio e família. E é um pouco sobre esse tema que nós vamos conversar. Mas antes disso, quero dizer que a sua participação é muito importante nesse processo de aprendizado e também de troca de experiência. Então não deixe de se envolver neste vídeo, nesta live, deixando aí também seus comentários, suas dúvidas, seus questionamentos. Participe efetivamente. Podemos até estar distantes fisicamente, mas nós não estamos sozinhos. Certo, então? Vamos lá conversar, então, sobre a primeira temática desta semana inteira preparada para você, querido catequista. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre a relação da igreja e família, a relação família e igreja. O tema desse seminário é Família e Comunidade Eclesial, lugar da catequese. Pensar a família, também a própria comunidade eclesial, como lugares privilegiados da transmissão da fé, de crescimento, de amadurecimento na fé, de vivência da fé. Esses dois lugares são importantíssimos. E nós, de certo modo, experimentamos isso ainda mais intensamente nesse tempo de pandemia que exigiu de muitos o isolamento social, o confinamento dentro das suas próprias casas. Inevitavelmente, as relações se intensificaram também. E como é importante olhar para a família como esse lugar especial, de transmissão da vida e também de transmissão da fé. O lugar especial onde se conhece e vivencia a fé. E qual é a relação da família e igreja e família? Então é sobre isso que nós vamos conversar nesta live especial aqui preparada para você, certo? Eu usei aqui alguns slides que você vai ter acesso até para facilitar a visualização do nosso conteúdo. Basicamente, nós vamos usar dois documentos da igreja. Um é do Papa Francisco, a sua exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, sobre o amor na família. Há 5 anos atrás, o Papa Francisco, ele lançou esta exortação para toda a igreja e trouxe para nós pontos importantíssimos de reflexão e também de conversão pastoral, sobretudo no que diz respeito à relação com a família. Bem, o Papa Francisco, nesta exortação, ele diz: o exemplo de Jesus é paradigmático para a igreja. Ele inaugurou a sua vida pública com o sinal de Caná, realizado num banquete de núpcias. Olha que interessante isso, né? O início da vida pública de Jesus se dá nesse contexto familiar, num banquete de núpcias, numa festa de casamento. Ainda, Jesus compartilhou momentos frequentes de amizade com a família de Lázaro e as suas irmãs. Em Lucas, capítulo 10, 38,
a gente lê que Jesus, ele frequentava a casa desses seus amigos. Como também frequentou a casa de Pedro, em Cafarnaum. Foi visitar a sogra quando ela estava enferma. No capítulo 3 da Amoris Laetitia, o Papa Francisco convida a fixar o nosso olhar em Jesus e descobrir qual é a vocação da família. Bem, Jesus, que reconciliou em si todas as coisas, voltou a levar o matrimônio e a família à sua forma original. Jesus, ele retoma aquilo que nós lemos no livro do Gênesis, a respeito do homem e da mulher, a respeito do plano de Deus para o homem e para a mulher. Homem e mulher criados para uma comunhão de vida. E a partir desse encontro amoroso entre o homem e uma mulher, nasce a família. E Cristo quis levar à dignidade de sacramento esta realidade querida e abençoada por Deus já desde o início da criação. Jesus ouviu o pranto dos pais pelos seus filhos, restituindo-os à vida. Vamos aí nos recordar da filha de Jairo, por exemplo, e manifestando deste modo o verdadeiro significado da misericórdia, a qual implica a restauração da aliança. Isto manifesta-se claramente nos encontros com a mulher samaritana e também com a adúltera, nos quais a noção do pecado desperta diante do amor gratuito de Jesus. A encarnação do Verbo numa família humana em Nazaré comove com a sua novidade a história do mundo. Olha que surpreendente. Deus escolheu uma família para habitar entre nós. O mistério da encarnação do Verbo se dá numa família humana, a família de Nazaré, Maria e José. E isto, obviamente, é uma grande novidade. Um Deus que entra no mundo, um Deus que entra na nossa história por meio de uma família. Isso para mostrar, inclusive, a importância desse plano de Deus, a importância desta realidade querida por Ele já desde o início da criação. Vamos percebendo como que a história da salvação, ela se equipara, também à experiência da família ou do ambiente familiar. Ou melhor, a realidade familiar, ela expressa esse jeito de Deus. Um Deus que é comunhão. Um Deus que, em outras palavras, é família. Um Deus que escolheu a família para habitar no meio de nós. A Igreja, ela sempre se preocupou com esta temática. Não é uma novidade a exortação do Papa Francisco sobre o amor na família. Os antecessores, o próprio Papa Bento XVI, também o Papa João Paulo II, e antes ainda, o Papa Paulo VI e seus antecessores, sempre falaram para a família, sempre buscaram compreender também esta realidade e integrá-la cada vez mais ao mistério da Igreja. Mas o Concílio Vaticano II torna isso de modo mais explícito, e dá esse pontapé inicial para que os papas possam desenvolver mais amplamente este tema. O Concílio Vaticano II ocupou-se na Constituição Pastoral Gaudium et Spes da promoção da dignidade do matrimônio e da família. Você pode conferir os números 47 ao número 52 da Gaudium et Spes. Também esta mesma Constituição dogmática, Gaudium et Spes, definiu o matrimônio como comunidade de vida e amor, colocando o amor no centro da família. O que é o matrimônio? É uma comunidade de vida e amor. E a família nasce deste encontro amoroso entre homem e mulher, como já dizia anteriormente. Isso pode parecer óbvio para nós hoje,
mas esta foi uma novidade mais bem clarificada, contida na Constituição Dogmática Gaudium et Spes, esta definição. A partir também do avanço das próprias ciências humanas, que nos ajudam a compreender melhor certas realidades da nossa fé e da doutrina. O Papa Paulo VI, ele escreveu a encíclica Humanae Vitae, se preocupando sobretudo aí com as questões que dizem respeito à moral, à ética, no âmbito de algumas decisões. Na exortação apostólica Evangelii Nunciandi, Paulo VI pôs em evidência a relação entre a família e a igreja. O Papa Paulo VI, ele trouxe esta novidade, estreitando ainda mais a relação entre família e igreja. O Papa Bento XVI, o antecessor de Francisco, na encíclica Deus Caritas Est, e também na sua encíclica Caritas in Veritate, o Papa se debruça também sobre esse tema, sobre esta realidade, matrimônio e família, e a relação família-igreja. Talvez até agora você está se perguntando, mas que sentido tem tudo isso? Eu quis introduzir deste modo para a gente compreender como que a igreja sempre se ocupou com esse tema família e colocando a família no lugar privilegiado dentro da comunidade eclesial. O Papa Paulo VI, ele expressou isso de um modo mais estreito, uma relação mais estreita entre igreja e família, dando à família uma importância que ela merece ter, também como esse lugar de transmissão da vida, transmissão da fé. Aqui entra um conceito novo que a gente pode definir como generatividade. Esse é um tema que eu gosto bastante dele, porque é um tema que a gente fala muito pouco. Significa transmitir a vida. Os pais, eles nos transmitiram a vida, porém não basta gerar uma única vez. Não é suficiente apenas a geração biológica. Quem foi gerado uma vez deve ser gerado continuamente, uma segunda geração. Mas espera lá, como é que nós somos gerados uma segunda vez? Não se trata propriamente de uma concepção física biológica, mas se trata do cultivo do amor, de crescer no amor, de transmitir valores, de educar, proteger, cuidar. No popular as pessoas dizem assim: mãe é quem cria, pai é quem cria, e não propriamente quem coloca no mundo. Bom, a gente sabe que do ponto de vista físico-biológico, pai é quem cria, mãe é quem cria, mas não é suficiente. Para exercer plenamente a sua maternidade e a sua paternidade, os pais devem gerar a todo momento dos seus filhos, transmitindo a eles a vida, protegendo-os, provendo tudo que é necessário, todos os bens necessários, a fim de que a criança, o adolescente, o jovem, enfim, possam crescer, se desenvolver e amadurecer. Então, não se esqueça dessa palavrinha, generatividade. Fomos gerados uma primeira vez, porém precisamos ser sempre gerados uma segunda vez. Essa segunda vez é uma segunda vez contínua. Quando que propriamente nós passamos a existir no mundo? Passamos a existir no mundo quando nós nos sentimos amados. Quando alguém disse para nós, eu te amo. E quem são os primeiros a expressar amor? São os nossos próprios pais. De modo verbal, mas sobretudo com cuidado, com atenção, com carinho, com proteção, que todo bebê, que toda criança precisa, sobretudo nos primeiros meses, primeiros anos da sua existência, certo? Então aprenda esse conceito, generatividade. E você, catequista, também colabora nessa segunda geração. O catequista, ele exerce esse dom da fecundidade, no sentido de que todas as vezes que você se consome para
preparar um encontro de catequese, para dedicar-se à catequese, seja buscando formação, lendo um bom livro, se ocupando com as coisas, com os temas afins, né? E claro, propriamente ali no encontro de catequese, você está sendo fecundo, você está sendo fecunda no exercício do seu ministério, porque você está transmitindo vida, você está gerando uma segunda vez estas crianças, adolescentes ou esses adultos, enfim, que foram gerados uma vez, do ponto de vista físico e biológico. Por isso que eu ousaria dizer também, eu como padre, eu me sinto muito à vontade para dizer que eu sou fecundo. Embora fiz uma outra escolha de vida, não constituo propriamente uma família, eu sou fecundo na dedicação, no zelo pastoral, por exemplo. Quando alguém vem no atendimento, desesperado, entristecido, e sai daqui, sai do atendimento um pouco mais motivado, um pouco mais desejoso de assumir a vida com responsabilidade e também de crescer na fé. Então sejamos fecundos no exercício do nosso ministério. Como é gratificante saber isso, que eu posso ser pai de tantas crianças, de tantos adultos, de pessoas mais velhas que eu, porque sou capaz de gerar vida, esperança, alegria, fé, otimismo. Isso se traduz de muitos modos, como eu dizia, pela palavra, pela linguagem verbal, mas sobretudo através do nosso testemunho, dos nossos gestos concretos. Aliás, muito obrigado você, catequista, que tem sido fecunda no exercício do seu ministério. Gastando tempo agora para me ouvir, para participar desse seminário e estar unido uns aos outros. Isso certamente é muito gratificante e certamente é muito necessário, a fim da gente conservar a nossa própria vida e também gerar mais vida. Voltando aqui para os nossos slides, vamos lá, você tem aí, ainda continuando com o Papa Bento XVI, a transmissão da vida e educação dos filhos. Lá no número 81 da sua exortação Amoris Laetitia, o Papa Francisco vai dizer: o filho pede para nascer, não de qualquer maneira, mas deste amor. Qual amor? Do encontro entre um homem e uma mulher que se amam, que se respeitam, que se decidiram se assumir reciprocamente, que se decidiram assumir um projeto de vida. Lembre-se, a criança, o filho, não é uma dívida, mas uma dádiva, que é o fruto do ato específico do amor conjugal de seus pais. Bonito isso, né? Então, os pais transmitem a vida aos seus filhos. E, na sequência, o Papa logo vai falar também da missão dos pais de educá-los. E aí entra o tema que eu estava falando para vocês, né? Generatividade. Gerar uma segunda vez aqueles que foram gerados do ponto de vista físico-biológico. Bom, a Igreja, vai dizer o Papa Francisco, é chamada a colaborar com uma ação pastoral adequada para que os próprios pais possam cumprir a sua missão educativa e sempre o deve fazer, ajudando-os a valorizar a sua função específica e a reconhecer que quantos recebem o sacramento do matrimônio são transformados em verdadeiros ministros educativos, pois quando formam seus filhos, edificam a igreja e fazendo aceitam uma vocação que Deus lhes propõe. Então aqui nós temos muitas informações importantes que eu gostaria de reforçar. Primeiro, a igreja ela colabora com os pais na missão de educar os seus filhos. A igreja não deve ocupar esse lugar que é dos pais. A igreja é chamada a colaborar, auxiliar, né? Ou, na nossa linguagem, desenvolver uma ação pastoral adequada para que os pais possam cumprir bem a missão de educar os seus filhos. E aqui uma outra expressão belíssima que o Papa usa, o Papa chama os pais de ministros educativos. Essa expressão nós conhecemos bastante
ministros, ministério, né? Que sugere uma outra palavra, serviço, um serviço humilde e generoso. Mas, ao mesmo tempo, um serviço que nos aproxima do sagrado, como a celebração litúrgica, que é conduzida por vários ministros, por vários agentes, o ministro ordenado, os ministros não ordenados, por exemplo. Juntos oferecemos um sacrifício de louvor. Então se trata de um serviço que também agrada a Deus, que glorifica a Deus. E nesse sentido, quando os pais cumprem bem esta função de formar os seus filhos, edificam a igreja. A igreja é edificada com novos membros, mas membros, sobretudo quando esses membros vêm com uma formação sólida e adequada. Como é que está a edificação das nossas comunidades? Como é que está a edificação da sua comunidade? Será que a sua comunidade está sendo mais bem edificada com estes novos membros formados pelos seus pais? Certamente que nós vamos encontrar algumas limitações, nós vamos sentir muitas carências. Aqui entra então o papel da igreja, chamada colaborar com os pais na missão de educar os seus filhos. A igreja, portanto, é uma colaboradora importantíssima. E aqui a gente vai entendendo, voltando mais uma vez ao nosso tema do seminário de hoje, tanto a família quanto a comunidade eclesial, lugares especiais de catequese, isto é, de formação e crescimento na fé e no seguimento a Jesus Cristo. Como que igreja e família se completam mutuamente. Certo? Então pense aí como é que a sua comunidade está sendo edificada. Como é que ela está sendo conduzida? Será que a sua comunidade ela é rica? Rica no sentido de ter membros sólidos, consistentes. E olha só, uma definição que, modéstia à parte, eu já tinha absorvido um pouco antes do Papa Francisco. Muita modéstia eu falo isso, né? Porque a igreja também sempre falou sobre isso, mas deste modo explícito e direto, o Papa Francisco trouxe para nós o número 87. A igreja é família de famílias. E aqui nós precisamos compreender isso. Aqui é uma outra grande novidade. A família, ou melhor, a igreja, ela é uma família de famílias. Não podemos pensar a igreja como um lugar de uma soma de indivíduos, né? Não, a família, aliás, a igreja, ela tem que assumir também essa identidade familiar, compreender-se como uma família de famílias. Afinal, todos nós pertencemos à única e mesma família de Deus, esta grande família de Deus, na qual Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai, Pai nosso. Então, pense a sua comunidade, a sua paróquia, como uma família de famílias. Se nós queremos uma comunidade forte, nós precisamos cuidar mais das famílias. Se a comunidade ela está enfraquecida, significa que as famílias não estão edificando a igreja, não estão chegando à igreja, não estão recebendo a colaboração da igreja, que for. Então, se queremos melhorar a vivência da fé na comunidade eclesial, antes de mais nada, precisamos voltar o nosso olhar para esta pequena igreja, a igreja doméstica chamada família. Se cuidamos da família, certamente teremos também uma comunidade mais forte na fé, mais forte no seu agir missionário, uma comunidade que pulsa alegria e que contagia muitas outras famílias, atraindo-as para esta grande família de famílias. Se a gente não pensar a igreja como uma família de famílias, a gente vai cometer sérios erros na nossa condução pastoral. Avançando, vamos lá? O que vem aqui agora pela frente? Não cansa não, segura aí, hein? Próximo slide. Sim, o capítulo 7
da exortação Amoris Laetitia, o Papa continua nessa linha da educação dos filhos. E aqui vale até como uma informação pedagógica da educação dos filhos, como que os filhos devem ser educados, como os filhos devem ser formados. Essa é uma pergunta constante. Vai dizer o Papa, a obsessão, nesse caso, a obsessão pelos filhos, não é educativa. E também não é possível ter o controle de todas as situações onde um filho poderá chegar a encontrar-se. Vale aqui o princípio de que o tempo é superior ao espaço. Isto é, trata-se mais de gerar processos que de dominar espaços. Você podia anotar essa frase, hein? Vale aqui o princípio de que o tempo é superior ao espaço. É preciso dar tempo ao tempo. Tudo tem um tempo certo, adequado, né? Ora, a criança não tem a capacidade imediata de absorver todo o conteúdo, de adquirir toda a maturidade necessária. Aliás, maturidade é um conceito que não está relacionado diretamente à idade avançada. Em cada fase do desenvolvimento da vida humana, nós somos chamados à maturidade. Criança deve comportar-se como criança. Criança faz molecagem, porque isso é próprio da sua fase. Agora, você não pode esperar de um adulto um comportamento infantil. A maturidade ela deve estar presente em todas as fases do desenvolvimento da vida. Então, o Papa vai dizer que o importante é gerar processos. Gerar processos. Se um progenitor está obcecado com saber onde está o seu filho e controlar todos os seus movimentos, procurará apenas dominar o seu espaço. Um pai e uma mãe controladores vão só dominar o espaço do seu filho, mas não vai gerar nele processos, por exemplo, para se defender. Mas desta forma, isto é, obcecados, controladores, não educará os filhos, não reforçará, não preparará para enfrentar os desafios. O que interessa, acima de tudo, é gerar no filho, com muito amor, processos de amadurecimento da sua liberdade, de preparação, de crescimento integral, de cultivo da autêntica autonomia. Grave isso também, que aqui nós temos uma luz que nos auxilia bastante na tarefa de educar os filhos. E também isso se adapta à catequese, na relação com as crianças, adolescentes, jovens e também adultos. Será que a nossa catequese não é uma catequese obcecada, né? Possessiva, controladora? Cuidado, porque desse modo nós não estamos preparando adequadamente essas crianças, adolescentes, jovens, enfim. Precisamos gerar processos adequados a fim de que cada indivíduo possa crescer, possa amadurecer, né? Possa se desenvolver para a liberdade e enfrentar os desafios da vida e também dar as respostas de fé às mais diversas situações. Bem, assim a grande questão não é onde está fisicamente o filho, com quem ele está neste momento, mas onde se encontra em sentido existencial. Onde que meu filho se encontra? Não fisicamente, mas existencialmente. Onde está posicionado do ponto de vista das suas convicções, dos seus objetivos, dos seus desejos, do seu projeto de vida, né? O que pode acontecer, por exemplo, é que o filho passa longas horas dentro de casa, mas você não é capaz de compreender onde ele está existencialmente. Assim, quando minha mãe dizia, quando me pegava distraído, onde é que você está com a cabeça, menino? Né? Quando alguém fez uma atitude inesperada, você logo questiona, mas afinal, onde é que você estava com a cabeça para agir e pensar assim, desse modo? Então, não pense que você está educando bem os seus filhos, ou transmitindo toda a doutrina da fé
não pense que desse modo estão crescendo e amadurecendo para a liberdade. A gente pode ter controle do espaço físico, mas a pergunta que devemos fazer é esta, né? Qual o lugar do filho, da filha, desse catequizando? Qual o lugar existencial em que se encontra neste momento? E aí são necessidades e realidades diferentes. Bom, o Papa também chama a atenção para a necessidade de formar eticamente os filhos. O desenvolvimento afetivo e ético de uma pessoa requer uma experiência fundamental. Crer que os próprios pais são dignos de confiança. Olha, como é que a gente vai formar eticamente uma pessoa? Quando ela é capaz de absorver comportamentos adequados, sólidos, né? Dignos de confiança. Um pai, uma mãe, um catequista, uma catequista vai desenvolver o outro afetivamente, eticamente, quando se fizer crível, isto é, digno de confiança. E aí, certamente, isso fala e evangeliza mais do que muitas palavras. A família é a primeira escola dos valores humanos, na qual se aprende o bom uso da liberdade, define, então, o Papa Francisco. Aí o Papa segue falando da necessidade de transmitir a fé. A educação dos filhos deve estar marcada por um percurso de transmissão da fé, que se vê dificultado pelo estilo de vida atual, pelos horários de trabalho, pela complexidade do mundo atual, onde muitos têm um ritmo frenético para poder sobreviver. Apesar disso, a família deve continuar a ser lugar onde se ensina a perceber as razões e a beleza da fé, a rezar e a servir o próximo. Então veja como que a família, ela também é um ambiente catequético, isto é, ela também é um lugar especial propício de catequese. Ela deve ser esse lugar, primeiro, onde se ensina a perceber as razões e a beleza da fé, a rezar e também a ter um olhar para as necessidades do outro. A educação na fé sabe adaptar-se a cada filho, porque os recursos aprendidos ou as receitas às vezes não funcionam. As crianças precisam de símbolos, gestos, narrações. Será que nós estamos capacitados, preparados para educar os filhos? Será que nós estamos preparados, adaptados adequadamente para colaborar nesse ministério catequético, olhando as necessidades particulares de cada um? Claro, estamos num ambiente coletivo, num grupo, mas cada um é único, tem necessidades particulares, é exclusivo. E aí, a pedagogia dos símbolos, dos gestos, das narrações vão auxiliar bastante nessa tarefa. Bom, um outro passo que eu gostaria de dar agora é a partir das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Vocês catequistas, você catequista, certamente sabe que a Igreja do Brasil, a cada um período de 4 anos, 5 anos, 3 anos, enfim, define algumas prioridades a fim de animar a vida pastoral das dioceses, das igrejas particulares. E o ano passado foi, então, aprovado as novas diretrizes da ação evangelizadora para a Igreja no Brasil para os anos de 2020 a 2023. E ali nós vamos encontrar também elementos importantíssimos sobre a nossa temática. Aproveito para provocar você a leitura das novas diretrizes. Se você ainda não fez isso, procure fazer. É muito importante porque isso diz respeito da nossa vivência da fé e da nossa compreensão eclesial, que se deve atualizar no mundo de constantes mudanças, né? Inclusive, as novas diretrizes começam afirmando isso. Estamos no mundo de muitas mudanças. Estamos no mundo que traz muitas novidades, que requer de nós também respostas adequadas para cada tempo. Então, o que eu fiz agora foi pegar alguns elementos das novas diretrizes. Se o Papa Francisco falava mais da relação igreja e família, aqui nas novas diretrizes nós vamos ver
a família sobre um outro ponto de vista, né? Como que ela contribui, como ela edifica também para o bem de toda a igreja, né? De certo modo, esses dois documentos vão se completando, obviamente, eles jamais vão se contradizer, ao contrário, eles se completam de maneira muito consistente, certo? Então vamos lá agora para as novas diretrizes da CNBB. Diante da cultura urbana, olha que interessante, cultura urbana. Essa cultura urbana, ela está presente em todas as realidades, tanto no mundo urbano, aliás, tanto nas zonas urbanas quanto nas zonas rurais. Não estamos aqui falando de território geográfico, mas de cultura. Bom, aí é um outro assunto que merece bastante tempo. Enfim, diante da cultura urbana, cada vez mais abrangente, as diretrizes gerais da ação evangelizadora estão estruturadas a partir da imagem da comunidade cristã como casa, construção de Deus. Olha que bonito isso. Os bispos do Brasil se servem da imagem da casa para exprimir a igreja, para exprimir o ser igreja, o ser comunidade eclesial. E vai dizer as novas diretrizes que esta comunidade eclesial, eles chamam de comunidade eclesial missionária, porque a igreja ela deve ter sempre as suas portas abertas para um duplo movimento, tanto de acolhida quanto também de saída. A igreja, a comunidade eclesial, ela deve saber acolher, mas não podemos esperar todos de braços cruzados dentro da igreja. Precisamos ser capazes também de ir ao encontro do outro. Por isso, as novas diretrizes, referindo-se às comunidades eclesiais, acrescenta esse sobrenome, ou melhor, a nossa identidade. Bem, esta comunidade ela é sustentada por 4 pilares: o pilar da palavra, o pilar do pão, da caridade e da ação missionária. Sabemos que os pilares é o que dá estrutura à casa, é o que não deixa a casa cair. Uma casa sem um pilar é uma casa que está comprometida rapidamente ao falimento. Portanto, se as nossas comunidades não estiverem estruturadas sob esses 4 pilares, é uma comunidade que está comprometida ao falimento. No primeiro pilar, pilar da palavra, temos aí tudo que diz respeito à iniciação à vida cristã e à animação bíblica. E aqui a catequese, ela se enquadra muito bem. Mas não se trata de pilares estanques. O segundo pilar, o pilar do pão, refere-se à liturgia e espiritualidade. Já o terceiro pilar, caridade, serviço à vida plena. E, finalmente, a missão, como estado permanente da igreja. A igreja, ela é missionária por natureza. No capítulo 3º das novas diretrizes, nós lemos: a casa, enquanto espaço familiar, foi um dos lugares privilegiados para o encontro e o diálogo de Jesus e seus seguidores com diversas pessoas. Nas casas, ele curava e perdoava os pecados, partilhava a mesa com publicanos e pecadores, refletia sobre assuntos importantes como o jejum, orientava sobre o comportamento na comunidade e sobre a importância de se ouvir a palavra de Deus. Bem na linha do Papa Francisco, né, que nos dava alguns exemplos de como que Jesus, por exemplo, iniciou a sua vida pública num contexto de festa nupcial, no ambiente familiar, né? Como que Jesus também frequentava as famílias, frequentava as casas. As novas diretrizes retomam estes exemplos de Jesus, pondo em evidência aí, todo o simbolismo, todo o significado da casa. A casa permitiu que o cristianismo primitivo se organizasse em comunidades pequenas, com poucas pessoas que se conheciam e compartilhavam a mesa da refeição cotidiana. O cristianismo, lá nos seus primórdios, ele começou dentro das dentro das casas, né? Comunidades pequenas. Ali se celebrava a Eucaristia, ali se compartilhava a refeição cotidiana, se compartilhava a vida, as experiências. Em Roma, por exemplo, ainda hoje, nós encontramos ruínas das casas dos primeiros séculos da era cristã, e ali nós temos uma ideia desse lugar que os primeiros cristãos se reuniam. Realmente,
em casas de famílias. A comunidade cristã, ela nasce nesse ambiente familiar. Os Atos dos Apóstolos relatam que a comunidade cristã se concentrava nas casas como seu lugar característico de reunião, ajuda mútua e missão. Nelas, os cristãos ouviam juntos a palavra e, por estar iluminados, procuravam discernir a experiência da vida em Deus, conscientes de que a fé provém da escuta. No caminho da experiência da fé, é Deus quem toma a iniciativa de comunicar seu desígnio salvífico de amor, cabendo ao ser humano acolher e responder ao dom de Deus. A resposta implica conversão de vida, configuração a Cristo, que necessariamente torna o discípulo missionário. Todo esse processo de iniciar alguém na fé cristã supõe um encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo, proporcionado de forma privilegiada pela celebração da palavra de Deus. Verbum Dominus, né? A inspiração desse outro documento. Então, veja, a fé, ela desabrocha a partir de um encontro pessoal e comunitário. Aqui, mais uma vez, entra o papel da igreja e da família, e particularmente da família como lugar de catequese, a família como primeira responsável por esse desabrochar da fé, a partir da palavra de Deus. Ela constitui, portanto, uma forma privilegiada para o encontro com Cristo, para abraçar a fé. No capítulo 4, a Igreja em Missão, as famílias constituem-se como sujeito fundamental da ação missionária da Igreja. Olha aqui, a CNBB, os bispos do Brasil, mostrando a importância da família nesse processo missionário. Animadas pela vida comunitária, portanto, não são famílias isoladas, mas são famílias que também compartilham das suas experiências com outras famílias, assim reciprocamente, nas diversas realidades eclesiais, podem assumir o compromisso de alargar o horizonte do seu lar, ampliando as dimensões do coração para acolher os irmãos e irmãs e formar igrejas domésticas, naquele espírito da comunidade primitiva, a exemplo de Priscila e também de seu esposo Áquila. E nós temos um exemplo clássico que encontramos lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, a família também deve ser essa comunidade doméstica, né? Essa comunidade missionária doméstica, que é capaz de acolher. E nós sabemos muito bem disso. E a família tem essa capacidade de trazer outras famílias para junto de si. A comunidade eclesial missionária, já estamos acabando, hein? Fica aí. Pode, de fato, acontecer nos lares de famílias que se tornam núcleos comunitários, onde a igreja se reúne para meditar a palavra, rezar, partilhar o pão e a vida. Então, olha, a comunidade eclesial missionária pode, de fato, acontecer nos lares de famílias, como esse lugar onde se medita a palavra, onde se reza, onde se partilha o pão, onde se partilha a vida. E até porque também a família pode agregar outras famílias. Uma capilaridade original pode nascer deste impulso missionário de famílias que buscam os que lhes são próximos e os acolhem em momentos de espiritualidade no seu lar. Aqui na Arquidiocese de Vitória, particularmente, nós temos uma experiência belíssima, que é a experiência dos círculos bíblicos. Semanalmente, grupos, né, constituídos por famílias se reúnem para meditar e rezar a partir da palavra de Deus, partilhando o pão e partilhando também a vida. Finalmente, entre todas as realidades que compõem a comunidade de fé, a família demanda atenção renovada. A exortação apostólica, e a CNBB, na documentação de diretriz, vai citar Amoris Laetitia, apresenta um caminho de atenção à família, que deve nos animar a ir ao encontro dela, com atenção especial e ternura de quem coloca uma ovelha ferida no colo. A família deve ser ponto de chegada para a nossa ação pastoral e ponto de partida para a vida comunitária mais ampla. A família deve ser ponto de chegada para a nossa ação pastoral e ponto de partida para a vida comunitária mais ampla. O amor vivido nas famílias é uma força permanente para a vida da igreja. Buscar as famílias em sua realidade concreta
com as luzes e sombras da existência, com as contradições inerentes à condição humana, e acolhê-las na comunidade eclesial deve ser meta de toda a comunidade. Então, como que a nossa catequese, como que a nossa ação pastoral pode acolher e ocupar-se da família? Repito, se nós queremos uma comunidade forte, precisamos, antes de mais nada, fortalecer as nossas famílias. As famílias constituem-se como sujeito fundamental da ação missionária da igreja. Aquilo que a gente estava dizendo agora há pouco, né? A exemplo também da igreja primitiva, a comunidade, essa casa, pode de fato acontecer nos lares. Ali também se medita a palavra de Deus, se reza, partilha o pão e partilha a vida. Bom, a gente vai chegando ao fim. Obrigado pela sua atenção, pela sua participação nesse seminário. Espero que tenha trazido alguma contribuição para a sua reflexão pastoral, a fim de fomentar ainda mais seu desejo de ser catequista. Então, vamos lembrar que a igreja e a família são lugares especiais de catequese. Se queremos uma comunidade fortalecida, precisamos, antes de mais nada, fortalecer essas pequenas comunidades missionárias, pequenas comunidades domésticas, que são verdadeiros santuários de vida e santuário de amor, lugar onde Deus também habita. Parabéns para você, catequista, desejo bom prosseguimento neste seminário. Vamos cuidar das nossas famílias, vamos evangelizá-las, porque assim estamos edificando também a igreja. Sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, dessa copiosa e generosa bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e uma saudação muito especial àqueles que são de outras localidades, para além do território da Arquidiocese. Temos notícia e informação, temos aí a participação de muitas pessoas que se inscreveram de outras dioceses e de outros estados. Sejam sempre bem-vindos. Um grande abraço para todos.